Graças e paz, amados. Amém? Vocês estão congelados? Estão vivos? Amém. Que bom. Agradeço a Deus mais uma oportunidade de estar aqui para falar aquilo que Ele colocou no meu coração. E eu gostaria de falar sobre um assunto, que é um assunto que às vezes a gente pede muito a Deus, a gente fala com Deus sobre isso, né? E eu gostaria de falar sobre bênção, né? E é um assunto que eu gostaria de trazer para vocês, uma perspectiva um pouco diferente daquilo que nós gostamos de falar sobre bênção. Eu gostaria de falar sobre as consequências da bênção de Deus. Todo ato, tudo aquilo que Deus faz, há uma consequência para as nossas vidas, né? E Deus falou muito no meu coração a respeito dessa palavra. Já há um tempo eu tenho seguido um seriado que passa no Brasil sobre os 10 mandamentos, e fala muito da travessia de Moisés e do povo no Egito, e Deus falou muito, me mostrou muito sobre isso aqui, sobre o que eu quero falar essa noite. E sobre as consequências das nossas bênçãos, das bênçãos que nós recebemos, né? Então, antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de dar duas definições de duas palavras importantes que estão nesse título da mensagem que eu dei: as consequências da bênção de Deus, que é a palavra consequência e a palavra bênção. O que é uma bênção? Bênção é a ação de benzer, de abençoar, de invocar a graça divina sobre, né? É o desejo de felicidade, de proteção de Deus a alguém. Essa é a definição que o dicionário nos dá sobre bênção. Agora, o que o original, né? A palavra no original, o abençoar, em hebraico é barak, né? A palavra que também pode significar conceder poder a alguém para ser bem sucedido e próspero, bem dizer, presentear, agraciar. O sentido hebraico dessa palavra é conceder poder de Deus a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. Então, quando nós abençoamos uma pessoa, no original quer dizer isso aí. Quando nós falamos eu te abençoo, quando nós abençoamos os nossos filhos, quando nós abençoamos as palavras, as pessoas, é isso que nós estamos referindo àquela pessoa. Agora, o que é consequência? Qual é a consequência de você receber uma bênção? Qual é a consequência disso tudo? O que é consequência? É aquilo que resulta ou é o produzido por causa de. O efeito é o resultado, né? Um exemplo, ele diz aqui: o sucesso foi consequência de muito trabalho. Então, a consequência, a bênção, ela vai nos trazer uma consequência. Como assim, pastor? Por exemplo, um filho. O filho é bênção? Tem consequência ter filho? Vocês acham que tem? Tem consequências boas, tem consequências ruins, mas tem consequências. Casamento é bom, gente? É bênção? É bênção, né? Os acompanhados têm que fazer assim, né? É bênção, pastor. É bênção. Tem consequência? Não é? Tem consequência. Então, tudo tem consequência. Riqueza é bênção, gente? Não sei porque não tem, né, Marcos? É bênção? É bênção. Mas há consequências, não é? Tudo existe consequência. Então, várias coisas, às vezes nós não pensamos nisso, mas bênção traz consequência, não é? É o resultado. Então, vamos ao texto que eu gostaria de ler. O texto está em Números, capítulo 6, a partir do versículo 22. Números, capítulo 6, a partir do versículo 22. E a palavra do Senhor em Números, capítulo 6, versículo 22 ao 26, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta-te o seu rosto e te dá a paz. Aqui, gente, nesses versículos que eu li, estão as maiores bênçãos que nós podemos ter de Deus, além, é claro, da salvação. Ele nos dá 3 coisas aqui que são tremendas. 3 não, são várias outras coisas, mas eu escolhi 3. Eles nos mostram nisso aqui que essas são as verdadeiras, não vamos dizer as verdadeiras bênçãos, mas essas são as bênçãos melhores que nós podemos ter de Deus. Primeiro, o Senhor te abençoe e te guarde. Ele nos dá provisão, Ele nos dá proteção. Ele está nos mostrando aqui, todos os tipos de bênção vêm de Deus, vêm dEle. A glória é dEle, é para Ele, vem dEle, não é? Sejam elas materiais, sejam elas espirituais, sejam financeiras, seja qualquer tipo de bênção, vem dEle. Isso aí que nós temos que entender, não é? A nossa segurança que nós temos que criar, a nossa proteção, que eu e você temos que entender, está em Deus, é dEle. A proteção que eu tenho que buscar, de quem que eu tenho que buscar a proteção, é de Deus, gente. Às vezes nós nos focamos, às vezes nós nos colocamos a nossa esperança em coisas, pessoas, leis, em tudo, mas nossa esperança está em Deus. A minha esperança tem que estar em Deus, e nada pode abalar isso, e ninguém pode abalar isso. Se nós pensarmos e nós segurarmos nisso, que a sua proteção está em Deus, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, se estiver de acordo com a vontade de Deus, sua proteção está por Ele está te protegendo. Se eu falasse para você que você andaria nas ruas de São Francisco, se você andasse até no Hunters Point, que é um dos lugares mais perigosos de São Francisco, à noite, sozinho, e eu falasse para você, mas o exército, a CIA está do seu lado, ela está te protegendo, você pode andar, eu garanto que você andaria ali assobiando, tranquilamente, com correntes de ouro, você andaria onde você quiser, porque você estava seguro. Mas eu quero te falar uma coisa, existe alguém muito maior do que a CIA, do que o KGB, que qualquer sistema de segurança no mundo, é Deus, é Ele que nos protege, é Ele que te sustenta, mas você tem, e eu tenho que acreditar nisso, é nele, gente, é Ele que nos protege. Segundo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Santidade e graça. A santidade que nós temos que buscar é a santidade que nós recebemos de Deus. A quem que nós temos que buscar para nos ensinarmos a ser santos é Deus. É em Cristo que nós buscamos a santidade. Às vezes nós queremos determinar a nossa santidade pela vida do outro, ou pela vida das outras pessoas, ou de alguém que nós conhecemos. Não, santidade vem de Deus, é Deus que me ensina a ser santo. E é pela misericórdia dEle que nós vivemos, gente. Vem dEle, santidade e graça. O versículo 25 diz assim, o rosto de Deus é a personalidade de Deus, quando se volta ao homem. O rosto de Deus significa santidade de Deus. Quando nós buscamos o rosto de Deus, quando nós buscamos a sua face, nós estamos buscando a santidade de Deus. E o benefício que nós temos disso aí, as bênçãos que nós temos disso aí, são tremendas. Aqui sim, isso sim, é bênção. Quando você tem acesso a Deus, quando você tem acesso à intimidade com Deus, essa é a melhor bênção que você pode buscar na sua vida. Não tem nada melhor do que isso, gente. As circunstâncias podem vir, os problemas podem vir, mas quando você tem Deus, quando você está firmado em Cristo, quando você está firmado a sua bênção, essa é a maior bênção que você pode ter na sua vida. É de Deus, é um relacionamento com Deus, é uma intimidade com Ele, é você buscar a face dEle. Isso é que é importante. Assim como a luz do sol traz bênçãos à humanidade na esfera natural, o rosto de Deus traz graça e favor no âmbito espiritual. O rosto de Deus
É a revelação da sua santidade. A misericórdia dele é o motivo de nós não sermos consumidos. Você sabe por que você está aqui? Porque você ainda respira. Por que eu estou aqui? Porque eu ainda respiro. Misericórdia de Deus. É por ele, gente. Nós vimos essa semana, o Fernando citou isso aqui, do acidente que temos no Brasil. O Brasil chora, né? O mundo inteiro chora por o que aconteceu. Nenhum de nós. Você respira, você é candidato a morrer, né? Como diz o pastor Cláudio, chamou a senha, é o seu número, você vai. 115, foi. Você vai. Não tem jeito. Não tem como. Todos nós estamos na fila. Como dizia minha boa mãe, meu filho, para morrer você basta estar vivo. Só precisamos estar vivos. Nós não podemos ter mais nada para perder, a não ser o ar que nós respiramos. Vamos embora. No terceiro, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. Paz. Como o mundo grita por paz. Aonde você vai, as pessoas querem paz. A paz que excede todo entendimento está em Deus, gente. Você pode estar no meio da tribulação, você pode passar o problema maior que você estiver passando, mas você tem paz. Você ainda consegue transmitir paz. Hoje eu assisti um pequeno vídeo nas redes sociais daquela mãe que o rapaz foi entrevistar ela é a mãe do goleiro que morreu, né, do Danilo, e o rapaz entrevistando ela para no meio daquilo ali e ela fala assim para ele: posso te fazer uma pergunta? O rapaz fala: pode. Ela fala assim: como que vocês da imprensa se sentem? Vocês que perderam amigos, vocês que perderam familiares, como que você se sente? Você pode me responder? O rapaz olhou para ela e falou assim: não. E já começou a chorar. Ela falou assim: deixa eu te dar um abraço. E ela abraçou ele, e ela começou a ministrar na vida dele ali, com as palavras dela. Ela, no meio do que ela está passando, uma mãe que perdeu um filho, ela teve tempo de ter paz e de transmitir paz para aquela pessoa. É Deus, gente. Que no momento que você está passando o pior, você ainda tem paz, você ainda tem capacidade de se doar, de dar a uma outra pessoa. É isso que Deus nos dá. É isso, é bênção. Isso é o melhor do que nós podemos ter. Não existe nada mais importante do que paz. Nada mais importante do que paz. Paz consigo, paz com os outros e principalmente paz com Deus. Não tem mais nada mais triste do que você não ter paz consigo mesmo. Quando uma pessoa não tem paz consigo mesma, é muito difícil dela ter paz com qualquer outra pessoa. Ela não vai conseguir ser feliz com outra pessoa ou com qualquer outra coisa, porque ela não tem paz. Por isso que nós vemos pessoas que têm tudo, que nós achamos que é tudo, né? E não tem nada, porque não tem paz. Se tem uma coisa, uma tristeza que nos dá, é de ver lares que são sem paz. Eu costumo dizer, às vezes nós aconselhamos casais que estão passando por problemas, e o maior dos sinais vermelhos que tem é quando você fala com aquela pessoa, principalmente quando o homem fala assim: eu não tenho vontade de voltar para casa, porque eu não tenho paz, que eu sei que quando eu chegar em casa eu vou ter problema. É a pior coisa que você pode ouvir, porque você sabe que a pessoa está no último estágio. Se você não tem paz com o seu cônjuge, se você não tem paz com a sua família, que você não tem paz com os seus irmãos, se você não tem paz no lugar que você está,
Isso é triste, gente. É muito difícil, né? E o mais importante, se você não tem paz com Deus, porque tem gente que briga até com Deus, gente, não briga, não é só com os irmãos, não briga com Deus, até Deus, ela culpa. Tem pessoas que não conseguem viver em paz com ninguém, e o próprio Deus, que deu a ela a vida, ela reclama, não é? Se nós conseguimos ter a paz que Jó tinha, entendemos aquilo que ele estava passando, como nós tínhamos um entendimento, né? Mas, como eu disse, isso aqui são as bênçãos que nós temos, e essas são, para mim, são as principais, né? A provisão e proteção que Ele nos dá, a santidade, a graça, a misericórdia e a paz. Isso sim é bênção. As outras são extra. Mas, como disse, há consequências às bênçãos que podem ter outros resultados quando tiramos a atenção do abençoador. Você ser abençoado, mas se essa bênção te tira a atenção daquele que te abençoou, problema. É problema, gente. Quando tiramos os olhos do abençoador e colocamos somente nas bênçãos, nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco. Jacó, ele cobiçou a bênção da primogenitura ao ponto dele, né, macunar com a sua própria mãe e roubar a bênção do próprio irmão. E é engraçado que a mãe Deus já tinha falado para ela, em Gênesis 20, no capítulo 25, no versículo 23, que o mais novo, aliás, o mais velho serviria o mais moço. Ele já tinha falado para ela, mas ela não, ela quis garantir, e ela macunou com o próprio filho e roubou a bênção do mais velho, por causa da primogenitura. Então tem pessoas que eles não querem entender, eles não querem saber qual que foi a consequência que essa mulher fez, o que eles fizeram. Primeira coisa, Jacó, ele teve que fugir. Jacó não pôde mais viver naquele local onde ele estava. Ele não se beneficiou daquela primogenitura, que ele teve que ir embora, porque senão Esaú o matava. E o que aconteceu com a mãe? Aliás, antes disso, Jacó teve que ir para um local onde ele, né, foi se casar e dançou, né? Ele foi traído também. E a mãe? Ela nunca mais viu o filho, por causa de uma bênção que ele recebeu. A consequência dessa bênção destruiu a família dela. Ele sumiu e ela nunca mais o viu. Então, às vezes, gente, as bênçãos que nós tanto queremos, que nós tanto lutamos, nós temos que entender se isso é vontade de Deus. Se isso é vontade de Deus. Segunda coisa que acontece, e acontece demais isso, quando esquecemos de quem nos abençoou, quando as bênçãos nos faz esquecer de quem foi o abençoador, né? Você já viu aquela pessoa que chega aqui do Brasil, senta aí na igreja, não tem trabalho, não tem ninguém, fez campanha no Brasil lá não sei quantos dias, foi até para Trindade a pé, e vem para cá, e chega, e está ali sentadinho, humilde, e você fala, o que você está precisando de um emprego? Aí a gente se comove, um ou outro ajuda e tal, a pessoa arruma um emprego, um emprego, 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, 5, 6, 10 empregos, então vai dar uma bênção. Aí esquece de onde veio, esquece do Deus que o abençoou, esquece daquele que proveu para a vida dele, e some. De repente você encontra com ele no meio da cidade, ele olha para você, pastor,
estou querendo ir lá na igreja. Eu vou voltar lá. Estou com saudade de vocês. Aí você fica sabendo suas histórias. O que aconteceu com ele? Não me esqueço daquele rapaz, aquele que infelizmente, aquele brasileiro que matou a família num acidente de carro. Me esqueci o nome dele, só o sobrenome dele, que era Chocolate, né? Eu não me esqueço, várias vezes eu orei para aquele rapaz aqui. Ele chorava. Chorava. E um dia eu fui na embaixada fazer uma procuração e encontrei com ele lá. Pastor, como é que tá? Já veio, já me abraçou, e aquela coisa. Eu preciso demais de voltar para a igreja. Eu falei, menino, a igreja está lá, não saiu do lugar. Pode ir, volta, vai, tal. Mas tem domingo, não. Eu falei, então vai num pequeno grupo, vai numa célula que nós estamos tendo durante a semana, nós sempre temos. Pastor, eu vou voltar. Eu vou, prometo. Então tá bom. 20 dias depois, fiquei sabendo. O rapaz matou um acidente 3 pessoas de uma mesma família. 45 anos, 50 anos preso. Ele vai ficar. Então a gente não entende. Mas há consequência nas bênçãos. Não é? Quando nós esquecemos, logo quando a bênção te traz, você murmura. Não é? E às vezes o que acontece? Quando você esquece, você não está tendo mais as bênçãos, você não está alcançando mais aquilo que você tinha, porque a bênção te tirou o seu relacionamento com Deus, você começa a lembrar daquilo que você tinha lá, nem sei o nome da cidade, lá no Goiás, que é Abaçado, né? Tem uma cidade achando que é Abaçado, por ali, cidadezinha. Aí você começa a lembrar daquilo que você tinha lá na cidadezinha. O que aconteceu com eles quando eles estavam no deserto. Números capítulo 11, versículos 5 e 6 diz assim: nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poros, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Eles reclamavam do maná que eles recebiam todos os dias da mão de Deus. Eles já não suportavam mais as bênçãos que Deus entregava na própria mão deles. Eles queriam fazer do jeito deles. E às vezes, gente, a gente não pode olhar esse povo aqui e a gente achar que isso não acontece no nosso meio. Tem pessoas que querem ser abençoadas da maneira dela, do jeito dela. Se não for da maneira dela, não é bênção. Não é? Está querendo casar, ainda quer um bonitão, ainda cheio e rico. Não é? É desse jeito. Tem aquela história da irmãzinha que já tinha querendo casar, que queria casar há muito tempo, né, na fila. Um dia na vigília, esse dia ela, como se diz, né, ela chutou o pau da barraca. Falou: Deus, eu vou fechar meus olhos e eu vou orar. Quando eu abrir, o primeiro que eu ver, esse é o meu. Ela fechou o olho, ela orou com muito fervor, orou. Quando ela abriu o olho, ela viu mais desajeitada, ela falou assim: eu não estou brincando. Sim, gente. Deus brinca, né? Então a gente tem que entender que bênção tem consequência, gente. Bênção tem consequência. Outro problema que tem a respeito da bênção: quando servimos mais as bênçãos do que o abençoador. Quando você recebe a bênção de um trabalho, quando você recebe a bênção de um casamento, quando seu casamento se torna tudo que
Você esquece do Deus que te deu o casamento. A irmãzinha achou o caboclo lá bonito, mas esqueceu, porque ele era tão bonito. Um filho, uma casa, né? Um ministério. Até a bênção do ministério, se você não prestar atenção, te afasta de Deus. Você trabalha tanto na obra que esquece do Deus da obra. Você esquece dos momentos que você tem com Ele, os momentos que você precisa dEle. Você precisa falar com Ele, você precisa estar com Ele, porque é você e Ele. É necessário isso. Nenhum de nós, nem eu, nenhum dos pastores, nenhum de nós, nós precisamos o tempo inteiro de estar junto dEle, entre eu e Ele. O meu ministério depende dEle. O ministério do pastor Fernando, do Marcos, todos nós precisa dEle. Se não existir um relacionamento entre eu e Ele, não há ministério. Há um engano. Os músicos que tocam, o Fernando, o Val, todos nós, os que cantam, todos precisamos ter um relacionamento com Ele, porque sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta, gente. O seu relacionamento é com Ele. Eu canso de falar isso para as pessoas. Muita gente, às vezes eu falo para as pessoas não entendem. Elas só procuram o que o outro está fazendo, elas só procuram o que o outro não está fazendo. Ah, pastor, ele não busca a Deus, ela não busca a Deus, o fulano não faz, e você está fazendo o quê? Gente, é você e Ele. Não há mais ninguém no meio. Não tem como. E esse povo, eles perderam muito por causa disso. E às vezes nós perdemos muito por causa disso. Servimos mais a bênção do que o abençoador. É difícil, gente. Eu sei que não é fácil. Às vezes nós pedimos uma bênção, de repente pede um negócio, a gente quer o próprio negócio. Nada de errado com isso. E você tem o seu próprio negócio, e você começa a trabalhar, daqui uns dias você está escravo do seu próprio negócio. Eu não estou falando de você ter uma época e você precisa de colocar aquilo para romper, e você precisa dedicar aquilo ali, tudo bem. Mas eu estou falando quando você já está ganhando, você já está bem, mas você quer mais, você quer mais, você quer mais, você continua escravo daquilo ali. Então aquilo não é bênção. Não pode ser bênção. Tudo que te afasta de Deus não pode ser bênção. Não tem como. Não tem como. Quando o seu foco é maior a bênção do que o próprio abençoador. Quando você olha só, almeja só a bênção. Só a bênção. E isso é o que mais acontece hoje. Por que o culto é o culto da bênção? Vem receber sua bênção. Vem receber não sei o quê, vem receber aquilo. Vem receber a sua cura. Porque isso atrai pessoas, gente. Receber bênção atrai pessoas. Receber as coisas é gratificante. Nós queremos receber. Não é? O povo de Israel, que estava no meio do deserto, eles olhavam somente para a terra prometida. O foco daquelas pessoas é terra prometida. A mesma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Se você serve a Deus somente para você ir para o céu, tem alguma coisa errada. Isso se você chegar lá. Você não pode servir a Deus para ir para o céu. Você serve a Deus pelo aquilo que Ele é.
Porque tem gente que serve a Deus simplesmente pelo medo do inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Tudo bem, você pode até começar neste ponto, você pode até começar a caminhar, mas ao longo do tempo você vai ver que tem uma coisa muito melhor do que isso. Você vai ver que o seu relacionamento com Ele é bem melhor do que isso que você vai começar a viver o céu em terra. O nosso relacionamento com Deus já é um pedaço do céu. Os benefícios que nós temos que ter, nós temos que começar a receber agora, aqui. Eu tenho que começar a receber aqui, eu começar a sentir o céu está dentro de mim, pois o Espírito Santo vive em mim. Ah, por que você quer ir para o céu? Para ficar perto de Deus. Não tem como você mais ficar perto de Deus, pois Ele já está dentro de você, se você já o recebeu. Se o Espírito Santo de Deus está em você, como mais perto você vai ficar? Eu uma pergunta para você: você tem como ficar mais perto do seu coração, do seu fígado, do seu intestino? Tem como? Assim é, gente. O Espírito Santo de Deus já está em você, se você já o recebeu. Nós já estamos perto de Deus, Deus já está em nós. O que nós temos que entender é realizar que Ele já está em mim, Ele tem que transbordar em mim, Ele tem que radiar em mim, Ele tem que sobrepor as minhas vontades, ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Ele já está andando, aonde você passar, você vai ali, vem um homem de Deus. Eliseu, quando chegou na casa daquela mulher, a mulher, quando ele passava na porta, a mulher, ali vai um homem de Deus. Eliseu não conversava com ela, ele passava. Eles queriam uma terra prometida, mais do que queria falar com o próprio que o prometeu a terra. Você já viu? Êxodo 20, versículo 19 diz assim: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo estava no meio do deserto, gente. Eles queriam a terra prometida, mas não queriam Deus que prometeu a terra. É muita gente que tem medo de falar com Deus. Tem gente que fala: Deus me livre se Deus falar comigo. Não quer ouvir a voz de Deus, porque às vezes o que Deus vai te falar não vai te agradar. Aí você tem que depender do irmão falar por você. Liga para o irmão, liga para a irmã, liga para o fulano, liga para o beltrano, mas você mesmo não joelha, você mesmo não guarda um tempo para você ter um momento com Deus. Aí você fala que você quer morar no céu. Como? Para que eu vou viver com a pessoa eternamente se eu não estou cortejando Ele agora? Se você não corteja Deus agora, se você não o ama agora, se você não o agrada agora, para que você quer ir para o céu? Para que nós queremos? Começa aqui, gente. Começa aqui. É nós mesmos. Nós nos relacionamos aqui. Não adianta você achar que você vai ficar mais santo ou menos santo. É hoje, é agora, é neste momento. Ele quer você do jeito que você é. Ele não importa com os problemas que você tem. Você tem que vir do jeito que você é. Você precisa se entregar da maneira que você está. E aí sim você vai ver Ele deixar. Se você deixa Ele fazer na sua vida, aí você vai ver a diferença que isso vai fazer. Mas enquanto nós esperarmos, enquanto nós acharmos que nós não estamos prontos para fazer isso, você nunca vai chegar lá. A maior bênção nós já temos. Hoje, quando eu cheguei aqui, e o Fernando, o pessoal estava cantando, né, ensaiando, e eu fui andando para lá daquela cruz. Eu cheguei naquela cruz e Deus falou uma coisa no meu coração muito interessante. Ele falou assim para mim: este lugar vazio transborda vida.
aquela cruz transborda vida, aquela cruz vazia transborda vida, esperança, para mim e para você. É lá. Ele reviveu, ele ressurgiu, ele está vivo. O Deus que você serve está vivo, gente. E nós temos que aprender isso. E nós temos que viver isso que nós aprendemos. A gente vive. O que nós achamos às vezes é que nós temos que viver é para que os outros estão vendo. Não. Eu tenho que viver para mim. Enquanto eu não conseguir viver isso em minha vida, eu não vou conseguir passar isso para outros. Enquanto você não viver isso para você, você não vai conseguir atingir outras pessoas. Quando confiamos na bênção, mais do que no próprio abençoador, o resultado é desastroso, o resultado é decepção, o resultado é dor. Você recebe a bênção. Por isso que muita gente, eles vêm para a igreja, até se convertem. Aí, aquela pessoa, tem certas pessoas que ela se espelhavam nessas pessoas. Aquela pessoa era uma bênção. Essa pessoa, não, nós falamos isso, essa pessoa é uma bênção. Essa pessoa é, o que cara abençoado? Isso é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí vai ter um relacionamento, e nesse meio desse relacionamento, seja o que for, tem um problema com aquela pessoa. Aí aquela pessoa já não vale mais nada. Aquela pessoa já não serve, eu já não fico mais nessa igreja porque essa pessoa está lá. Quantas pessoas nós já ouvimos falar isso? Porque o foco dela estava na pessoa. O foco dela estava no que aquela pessoa fazia. Aí a decepção, a dor, tira a pessoa da igreja. Todos nós temos motivos, se nós olharmos, para a gente às vezes ficar chateados. Mas eu acho engraçado, tem pessoa que sai da igreja, eu não vou mais naquela igreja. Mas no boteco que ele vai, ele já brigou com 5 ou 6, mas nunca deixou de ir no boteco. No pagode que ele vai, ele já discutiu com uns 30 lá, porque mexeu com a mulher dele. Mas ele continua levando a mulher dele lá no pagode, para os caras continuarem mexendo, e ele continua indo lá. Ele nunca deixou de ir lá. Ou aonde ele estiver indo. Mas na igreja ele não vem. Nunca esqueço que um dia eu conversei com um rapaz, e eu já estava meio aziado, e eu comecei a conversar com ele, falei, não vou andar não, não quero ir na igreja não, ela está cheia de hipócrita. Falei, vem que cabe mais um. Pode vir, cabe mais um lá, tem uns bancos lá vazios, ainda cabe você. Porque é assim, gente, as pessoas querem os benefícios, não é? Olha aqui o que aconteceu com Davi. Davi, ele tinha um exército poderoso. Davi não pediu uma batalha, mas Davi, ele fez uma besteira. Ele confiou mais no exército do que em Deus. Deus falou para Davi, não conta os homens, Davi, não conta. Contar os homens, ele fazia um censo para ver quantas pessoas ele tinha no exército dele. Deus tinha falado para ele. Quando ele fizesse isso, ele estava confiando no exército. Davi não ganhava as guerras porque ele tinha 100 mil homens. Davi ganhava as guerras porque Deus estava com ele. E Davi fez isso. 1 Crônicas 21, e com isso eu quero terminar. E diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, numerai Israel, de Berseba até Dan, e trazei-me a conta, e saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, falando para Davi, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, ó meu senhor? O cara ainda tentou alertar ele.
Porque seria isto causa de delito com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo o Israel 1.100.000 homens, os que arcavam da espada. E de Judá 470.000 homens, dos que arcavam de espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso Israel feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora, se servido de tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos de teu alcance, ou que lhe dê 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que sua resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 homens perderam a vida por indisplicência de Davi. Quantas vezes nós perdemos muitas coisas por nossa própria indisplicência, por nós não confiarmos em Deus, por nós acharmos que nós temos que fazer da nossa maneira. Eu já perdi muita coisa, gente, porque eu tentei fazer da minha maneira. Eu sou prova viva disso. Em conclusão, primeira coisa que eu quero falar com vocês: não deixe que a bênção te afaste de Deus. Seja a bênção que for. Seja você andando na rua e você achar um ticket da loteria, já que você não joga. Você achou lá, ganhou os 400 milhões. Deixa isso te afastar de Deus. Não pode te afastar de Deus. Segunda coisa, não confie na bênção mais do que no abençoador, gente. Seu marido é uma bênção, sua esposa é uma bênção, mas se for contrário àquilo que Deus falou, minha gente, chuta que é laço, sai fora. Estou falando para você largar ela não, mas não vai no conselho. Não adianta. Não adianta. Vai sofrer você, vai sofrer sua casa, vai sofrer seu marido, vai sofrer sua esposa e seus filhos. Vão sofrer. Melhor sofrer com o seu não. Sofre logo com o seu não. Tem uma briga ali, uns 3 dias, um de cara virado com o outro, mas depois passa. E quando volta, volta melhor. Né? Então não deixe que a bênção, o seu amigo, o seu irmão, o seu chefe, não deixe que a bênção que você tem seja mais importante que o seu abençoador. Terceiro e último, nunca esqueça o mais importante, é o abençoador, que é a bênção. Às vezes nós olhamos muito as bênçãos, e a maioria das vezes são assim. Imagina você sentado ou debaixo de uma árvore, seja uma mangueira, uma macieira, ou não sei qual árvore que você quer imaginar, à beira de um rio de águas cristalinas,
Você está ali naquele local relaxando. E você está tranquilo. O que você prefere? Um copo daquela água? Uma manga daquela mangueira? Ou o rio? E a árvore? Qual que você prefere ser o dono? O que você quer na sua vida? O que eu quero dizer a eles? Às vezes nós preferimos um copo d'água, que é uma bênção, e deixamos a fonte, que é Deus. Por muitas vezes nós queremos simplesmente buscar copinhos d'água. Você sai lá da sua casa numa sexta-feira, que é culto de busca de Deus, e você chega aqui simplesmente pensando na bênção que você quer. E essas vezes, essa bênção é tanto orgulho para você, que essa bênção vai abençoar somente você, nem às vezes o teu filho, nem às vezes a tua família, nem às vezes a tua igreja, ninguém, é só você. E você sai da sua casa especialmente para chegar aqui e buscar essa bênção. O que nós temos que aprender, gente, é buscarmos a fonte. Quando eu e você entendermos que aonde está a fonte estão todas as bênçãos, resolvido o problema. Vamos ficar em pé. Gostaria essa noite, e eu espero ter sido bem claro com você, que o mais importante, que eu quero que você saia daqui entendendo, o mais importante é você buscar a Deus do que as bênçãos de Deus. Então eu gostaria que você, Fernando, vamos cantar essa música, Alfa. Quando o Fernando estiver cantando, não só hoje, mas durante toda essa semana até sexta-feira que vem, todas as noites, você vai parar para agradecer a Deus. Não é por aquilo que Ele te deu, não. Você não vai falar uma coisa que Ele te deu. Você vai agradecer por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Eu garanto para você que na semana que vem, quando você chegar aqui na sexta-feira, você vai chegar com uma atitude totalmente diferente, que você vai ter uma intimidade maior com Ele. Durante essa semana, nós gostamos muito de ver coisas, né? Então vamos fazer o seguinte: todos os dias dessa semana, você vai colocar um agradecimento, ou alguma coisa que te chama a atenção em Deus. Você vai postar. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela tua justiça, Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor. Todos os dias você posta uma coisa, uma linha, agradecendo a Deus por aquilo que Ele é. Você não vai pedir, você não vai agradecer por aquilo que Ele já te deu, você vai agradecer por aquilo que Ele é. Amém? Podemos fazer isso? Quando o Fernando estiver cantando essa música, gostaria que você saísse do seu lugar e tenha um momento com Ele. Pensa naquilo que Ele é para você. Às vezes você já até esqueceu quem Ele é para você. E assim nós terminamos o nosso culto.